Algoritmo de otimização do abutre egípcio. Uma nova meteorística inspirada na natureza para o problema da mochila. Alunos Edson Herbert Mendes Soares e Tiago Moreira de Freitas. Sumário. A apresentação seguirá esta ordem: 1. Introdução. 2. Abutre egípcio. 3. Algoritmo de otimização do abutre egípcio. 4. Aplicação do problema da mochila. 5. Resultados. Introdução. O artigo apresenta um novo algoritmo de meteorística aplicado na natureza, chamado Algoritmo de Otimização do Abutre Egípcio, que favorece principalmente problemas de otimização combinatória. O artigo é derivado da natureza aplicando o comportamento de abutres na aquisição de alimentos para o seu sustento. Os detalhes do hábito da ave são ilustrados como uma meteorística que pode ser aplicada às soluções globais de problemas de otimização combinatória, e foi estudado o problema da mochila tradicional e testado para vários conjuntos de dados e dimensões diferentes. O abutre egípcio. O abutre egípcio, também conhecido como urubu necrófago, é um dos mais antigos tipos de abutre que existiu na Terra e algumas espécies desse tipo foram extintas. O principal hábito alimentar do abutre egípcio é a carne. Eles comem os ovos de outras aves disponíveis. A raça ficou famosa entre os faraós do Egito e era considerado um símbolo da realeza e era conhecida como galinha do faraó. Na Índia existem muitas crenças supersticiosas associadas ao pássaro. A visão deste pássaro é interpretada como sinal de azar e seus gritos estridentes podem significar queda, sofrimento ou até a mesma morte. Existem grupos tribais que podem realmente domesticá-los e interpretar a atividade dos abutres para detectar calamidades naturais ou incidentes. Como qualquer outra espécie de abutre, o principal hábito alimentar do abutre egípcio é a carne. Eles comem os ovos das outras aves disponíveis. No entanto, para ovos maiores e fortes em termos de quebra, eles jogam pedrinhas com força sobre eles, usando as pedrinhas como martelos para quebrá-los. Além disso, os abutres egípcios têm a habilidade de enrolar coisas com gravetos, que é outra característica distinta do abutre egípcio. O algoritmo do abutre egípcio. O algoritmo de otimização do abutre egípcio segue as seguintes etapas: conjunto de soluções iniciais, apedrejamento, rolar com gravetos, mudança de ângulo, avaliar aptidão e decide se vai parar ou continuar a execução do algoritmo. Apedrejamento. O abutre egípcio usa as pedras para quebrar os ovos de outras aves que produzem ovos relativamente mais duros, e só depois da quebra podem ter o alimento. Essa abordagem de apedrejamento serve para gerar a introdução de novas soluções. O ponto de impacto, o tamanho da pedra PS, a força de apedrejamento, FT, são gerados aleatoriamente. Aqui temos um exemplo onde o tamanho da pedra é 2 e temos o 15 e o 20 que vai bater no ponto de impacto gerado aleatoriamente no conjunto de soluções, onde teremos 3 casos. O caso 1, o 15 e o 20 que estão numa pedra vão entrar no conjunto de soluções e formar um novo espaço de soluções. No caso 2, o 15 e o 20 bate, mas não entra no conjunto de soluções e é removido pela força do apedrejamento, que é 1, vai remover um de cada extremidade, que seria, no caso, o 5 e o 4, que são os 2 pontos de extremidade do lado esquerdo e do lado direito. Aí temos um novo conjunto de soluções. No caso 3, o 15 e 20 entra e é removido o 5 e o 4 no espaço de solução. Rolar com gravetos. É outra habilidade do abutre egípcio, onde ele rola um objeto para encontrar pontos fracos ou apenas dar uma olhada na parte que está voltada para o chão. Essa atividade é considerada como rolagem do conjunto de soluções, onde se cria novas soluções que podem produzir melhor valor de aptidão. DS é a quantidade de rolagens, onde o DS sempre vai ser maior ou igual a zero. No exemplo aqui, o DS está igual a 2, que vai ser a quantidade de rolagens que vai ser feita nesse espaço de solução. O DR é a direção do rolamento, onde 0 é rolado para a direita e 1 é rolado para a esquerda.
Aqui a gente pode ver que o 7 vai sofrer um rolamento para a direita, onde o 7 vai ir para o início do conjunto de soluções. Outro rolamento vai ser feito por causa do ds igual a 2, onde o 8 vai ser rolado e irá vir para o início do conjunto de soluções, retornando esse conjunto de soluções. Mudança de ângulo. É onde o abutre egípcio muda o ângulo para apedrejar o ovo, buscando aumentar a chance de quebrar ovos duros. Aqui no exemplo temos o conjunto de soluções, onde 1, 2, 3 e 4 formam um link entre eles, 7, 6 e 5 formam outro link, 8, 9 e 10 formam outro link. Aqui vemos que não temos o link entre 4 e 7 e nem entre 5 e 8. Fazendo a mudança de ângulo, a gente vai mudar o ângulo do 5, 6 e o 7, retornando aqui 1, 2, 3, 4, onde formaremos um link entre o 4 e o 5 e um link entre o 7 e o 8, formando uma solução válida. Falando então da aplicação do algoritmo da abutre egípcio no problema da mochila, nós temos que o problema da mochila ela é um problema de otimização que se refere a uma determinada capacidade que restringe essa mochila. Então essa capacidade será a capacidade máxima, então eu colocarei itens até atingir essa capacidade máxima, tentando maximizar o valor desses itens e ter o melhor resultado dentro dessa capacidade que ela suporta. Lembrando que para esse caso ela vai ser representada por zeros e uns, onde o 0 representa a falta de um item e o 1 representa a presença de um item dentro da mochila. Então o algoritmo da abutre egípcio compreende alguns passos que devem ser seguidos, e o primeiro passo é a elaboração de m número de bolsas que seriam as soluções possíveis para o problema. No passo 2, então, é geradas soluções com strings, em que são representados por números sequenciais de 1 até n, lembrando que essas soluções uma deve ser diferente da outra. No exemplo, é constituída uma bolsa de tamanho 5. No passo 3, então, é gerado um limite entre 1 e n, e a partir desse limite é que eu defino onde serão os zeros e os uns representados nas soluções. Lembrando que a partir de um valor aleatório também eu posso definir quantos itens serão 0 e quantos itens serão uns, e quais são as suas respectivas posições. E as soluções também podem variar a partir da combinação da troca desses bits, gerando também novas soluções. No passo 4, então, nós temos que definir um limite, que no exemplo é 1. Acima de 1, então, devem se tornar todos uns os itens. E abaixo de 1, então, da posição anterior, devem ser todos convertidos em zeros. Então, no passo 5, temos uma avaliação da adequação de cada string. Então, no momento que é verificado se a capacidade máxima da mochila não é excedida. Caso ela seja excedida, então o valor do lucro é marcado como 0. Ou caso contrário, se for satisfeita, é armazenado o valor do lucro e verificado então se ele é melhor do que o melhor global de todas as soluções. Então, caso seja melhor, esse melhor global é atualizado, caso não seja, se mantém o que já vem das outras iterações. No passo 6, nós temos então o início das operações que são inspiradas na natureza das aves. Então, a primeira delas é o lançamento de pedras, em que é feito em pontos selecionados aleatórios, dependendo da abordagem, se ela é determinística ou probabilística, e se dá, então, como já foi explicado, a tentativa da inserção da pedra e, então, os 3 casos possíveis de trabalho que podem, então, estar associados ao problema em questão da solução. O passo 7, então, mais uma das operações que são baseadas na natureza das aves, que é a de rolar com gravetos, onde é feita a movimentação da pedra após ela ser inserida, de acordo com o tamanho de movimento. Aqui estão os 2 exemplos apresentados anteriormente. Temos o passo 8, a última das operações baseada nas aves, que é a operação de mudança de ângulo, verificando então o link entre
cada componente da solução e a reorganização de forma que, de fato, exista esse link. Então, a partir do passo 9, é feita a avaliação da aptidão de cada string, verificando se a capacidade máxima não é excedida. Caso não seja excedida, o valor do lucro é armazenado. Caso seja excedido, então esse valor do lucro é marcado como zero. Mais uma vez é verificada o valor do melhor global, observando se de fato esse valor do lucro é melhor do que o valor global e, se for, ele é atualizado. Caso contrário, permanece o melhor até aqui nas iterações realizadas com as outras soluções. Já no passo 10, depois de algum trabalho, de algumas interações feitas dentro do algoritmo, é substituída certa porcentagem das soluções em que são verificadas as strings que têm o pior ajuste, e assim é feita substituição por melhores strings que vêm das iterações, ou então por um global que tenha melhor probabilidade. Dos passos, o passo 11, se atendido então os critérios de parada definido pelo programador, é feita a parada então da execução do algoritmo. Importante salientar que nas etapas 6, 7 e 8, sempre o valor discreto ele deve permanecer e os valores duplicados devem ser removidos. E essa compensação dessa remoção deve ser feita no final ou no início da lista da solução. E é feito com a probabilidade aleatória. Por fim, os resultados, em que temos a coluna name, em que estão presentes os nomes das instâncias utilizadas, a dimensão das instâncias, em que o primeiro número antes da vírgula é o número de bolsas e o segundo número após a vírgula é o número de itens de cada bolsa. Temos o ótimo, que é o valor utilizado de referência, e de acordo com o que foi obtido pelo autor, ele define como que o algoritmo de fato tem uma boa aceitação e bons resultados, avaliando então o que foi medido juntamente com o desvio padrão em que foi obtido a partir das medições da execução desse algoritmo de acordo com as instâncias em questão. Então, como conclusão, ele define que dentro dos algoritmos evolutivos é uma metaheurística muito boa, que ela tem de fato valores aceitáveis dentro daquilo que é proposta, dentro do que é o caso da mochila. Ela é também mais uma das tantas metaheurísticas que são baseadas na natureza, no movimento da natureza, e de fato ainda ela possui um grande adendo, que é a possibilidade de trabalhar com a ideia de uma espécie de um enxame de aves, em que várias aves vão trabalhar naquele problema de quebrar os ovos. Então, que pode ser também um grande ganho dentro daquilo que é proposto, em busca de uma solução em que várias aves, dentro desse processo de movimento, de operações que são baseadas na sua natureza, podem gerar novas soluções e, de fato, chegar a uma solução ótima. Mas nós agradecemos então por acompanhar a nossa apresentação sobre o algoritmo do abutre egípcio. Aqui nós temos a referência bibliográfica, caso necessitem ou queiram ter contato com esse artigo, e nós estamos à disposição caso queiram também tirar alguma dúvida, só entrar em contato conosco. Muito obrigado.